O Brasil é considerado um país que está em desenvolvimento, apesar de ser um século atrasado tecnologicamente e industrialmente. O processo industrial brasileiro passou por 4 fases. A primeira ocorreu entre 1500 e 1808, quando o país ainda era colônia e a produção era basicamente artesã. A segunda vai de 1808 a 1930, onde começa a surgir indústrias no país. Em 1828, começou a ser cobrada uma taxa de 15% sobre mercadorias que eram importadas. Em 1844, essa taxa sobe para 60% e isso ficou conhecido como a tarifa Alves Branco. Outra coisa importante desse período de tempo foi a ascensão e o declínio da produção cafeira do Brasil. A terceira fase vai de 1930 a 1955 e é quando começa a surgir investimento logístico, tanto interno quanto externo do país. Também foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional e, em 1953, a maior estatal brasileira até hoje, que é a Petrobras. A quarta fase, ela se inicia em 1955 e ela continua até hoje, que foi quando o governo de JK começou a investir mais em indústrias, no processo de instalação de multinacionais do país, mas isso ainda é bem primitivo comparado a outras nações. Mais uma ou conta, faltou passar na tela um informe de que time era a camisa debaixo do uniforme do juiz, que foi conivente e pouco diz sobre o golpe que a democracia tomou no nariz, com tudo transmitido em rede nacional, com apoio da TV, do rádio, da revista, do jornal, foi cinematográfico, até escuto e legal. Um abraço pra quem botou fé no japonês da Federal. A Petrobras foi criada no ano de 1953, no governo de Getúlio Vargas, marcando o século XX. Ela foi responsável pelo estudo, extração, refino e distribuição do petróleo pelo país. Seu nome original é Petróleo Brasileiro S.A. e sua sede fica no Rio de Janeiro. A Brasil Foods é uma das maiores companhias de alimento do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio, estão dentre elas a Sadia, a Perdigão, a Qualy, a Patti e a Bocati. Vale lembrar que a Brasil Foods é fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, duas das principais empresas de alimentos do Brasil. A operação foi anunciada em 2009 e concluída em 13 de julho de 2013, após a aprovação pelo CAD. Concluído o processo, Sadia e Perdigão encerraram as atividades como empresas e se tornaram a BRF. A Jequiti, lançada pelo grupo Silvio Santos, é a segunda maior fonte de renda do grupo, perdendo apenas para a série de televisão SBT. A empresa só ganhou forma depois da quebra do banco americano, também pertencente ao grupo do Silvio. A linha desenvolve coisas para banho, corpo, rosto, cabelo e perfumes, que são feitos a partir de matérias-primas do laboratório francês Monique Remy. Com o slogan Sonha que dá, ganhou em 2013 cerca de 200 milhões de reais. Tendo sua sede principal em São Paulo, o diretor principal da empresa pretende avançar pelo Brasil, montando outras empresas. Vale do Rio Doce é uma mineradora brasileira criada em Itabira, Minas Gerais, por Getúlio Vargas em 1942. Ela produz minério de ferro, pelotas, níquel, manganês, que originam o alumínio, o carvão e o cobre. Ela atua tanto dentro quanto fora do Brasil. Aqui, ela atua em 14 estados e no exterior atua em mais de 30 países. Por volta de 1970, a Vale ocupou a posição de maior exportadora de minério de ferro do mundo, junto com o sucesso de projetos como Doce Nave e Grande Carajás.